Olá, meu amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de ano, se for o caso, bom 2019, enfim. Se você, que não é aqui do escritório, por algum acaso estiver assistindo este vídeo, seja muito bem-vindo, mas na verdade saiba que é uma produção bem simplesinha, só aqui para o pessoal do escritório. Por quê? Porque nós vamos fazer um curso aqui presencial mais completo de uso capião. Isso aqui é só uma breve introdução para que a turma tenha logo uma noção, para que não chegue zerado quando nós formos ter nossa aula de uso capião, beleza? Aí você deve estar pensando assim, você Valdique, você Joyce, você Gustavo, deve estar pensando, mas que negócio é esse? Vai falar sobre uso capião e começa falando sobre conceito de posse? Na verdade, tudo tem a ver. Olha o que acontece. Então, nós vamos falar nessa nossa breve noção de uso capião, mas para isso preciso comentar o que é posse. Posse, segundo o Código Civil, está no artigo 1196, é se comportar como se fosse o dono da coisa. O Código diz assim: possuidor é aquele que se comporta como se fosse proprietário. Eu posso até não ser proprietário, mas se eu me comporto como se fosse, então eu sou o possuidor. Por exemplo, digamos que alguém me empresta um relógio, tá? Eu estou com o relógio no braço. Ora, como é que o proprietário de um relógio se comporta? Colocando ele no braço para usar. Então, quando eu coloco esse relógio no braço, eu estou me comportando como se eu fosse o proprietário. Então eu tenho posse. Não tenho propriedade, eu não sou o dono, mas tenho posse. Eu aluguei uma casa, tá? Aluguei uma casa, estou morando nessa casa, eu estou usando a casa. Usar um bem é ato de proprietário. O proprietário pode usar do seu bem. Então, se eu aluguei a casa e nela estou morando, eu estou usando, eu tenho posse. Eu não sou o dono, eu não sou o proprietário, mas eu tenho posse. Tá? Então, é só para a gente deixar de início bem clara a distinção entre posse e propriedade. Tá? Posse, eu me comporto como se fosse dono. Na propriedade, eu sou o dono, é diferente, tá bom? Então, esse que se comporta como se fosse dono, tem posse, mesmo que não seja dono. Aí, daqui a gente já passa para uso capião, vou subir aqui um pouquinho a tela. Uso capião, na verdade a palavra é feminina, é a uso capião. Uso capião é a aquisição da propriedade de um bem que pode ser móvel, pode ser imóvel. É a aquisição da propriedade de um bem porque tem a posse mansa e contínua pelo prazo que a lei prevê. Vou explicar um pouco melhor. Olha só, uso capião pode ser de uma casa, pode ser de um terreno, um sítio, um bem imóvel, mas uso capião pode ser também, e é muito comum que isso aconteça, pode ser de um automóvel, de um veículo. Vou já dar exemplos, tá? Embora aqui a gente vá, nesse nosso contato inicial, eu vou me referir mais ao de imóvel, já adianto, pode ser também de um bem móvel. Pois bem, para que haja a aquisição da propriedade pela uso capião, é necessário que essa posse seja mansa, pacífica e contínua. Olha lá, aquele que tem a posse mansa e contínua pelo prazo que a lei prevê. O que é posse mansa? O dono não está querendo pegar de volta. Eu invadi o terreno do sujeito. Se ele está lá tentando me expulsar, pegar de volta, eu não tenho posse mansa. Mas se ele não está nem aí, ele me deixa por lá, tranquilo, aí minha posse é mansa. E ela tem que ser contínua. Eu não posso ter perdido a posse. Ele foi lá e me expulsou. Depois eu peguei o terreno de volta. Minha posse já não é mais contínua. Tá? Então, a posse tem que ser mansa, quer dizer, pacífica e contínua, pelo prazo que a lei prevê. Esse prazo que a lei prevê varia conforme o tipo de uso capião, porque são diversas espécies e eu vou já comentar as características principais de cada uma delas. Mas antes disso, prestem bem atenção numa coisa. Nós começamos dizendo assim: uso capião é a aquisição da propriedade por quem tem posse, porque se comporta como dono. Vejam, eu posso ter posse
mas sem me comportar como dono, eu não vou ter uso capião. Querem ver exemplo? O inquilino, tá? Eu sou o inquilino de um prédio, eu aluguei o imóvel. Se eu aluguei o imóvel, eu estou na posse desse imóvel, mas essa minha posse não é como se eu fosse dono. Eu tenho posse porque eu aluguei, eu tenho posse como inquilino e não como dono. Eu posso passar 50 anos nesse imóvel que eu não vou adquirir a propriedade por uso capião. Aquele que o dono permitiu, o dono do bem permitiu que o outro usasse. Se foi porque ele permitiu, então não é como dono. Então, esse que está usando porque teve a permissão, pode passar 30 anos usando, não vai ter uso capião. Joyce, lembra lá o caso da Cíntia? A Cíntia emprestou uma parte da casa, o primeiro piso, para a irmã dela, mas ela emprestou, ela permitiu que a irmã morasse, ou seja, essa irmã não estava morando como dona, estava morando porque o dono permitiu. Então, essa irmã, se tivesse passado por lá 15 anos nessas condições, 30 anos nessas condições, não iria usucapir, não iria se tornar dona por usucapião. Então, aqui vai um aspecto importantíssimo. O código diz assim: usucapião é adquirido por quem tem a coisa como se fosse o dono, tem a coisa como sua. Quer dizer, eu me comporto em relação ao bem como se eu fosse dono, embora eu não seja dono. Então, reparem, se o dono me emprestou, eu não vou usucapir. Se eu sou inquilino, eu não vou usucapir porque eu não sou dono, eu sou inquilino. Se eu estou lá por permissão do dono, eu não vou usucapir porque eu sou apenas alguém para quem o dono deu a permissão, entendeu? Então, aí fechando isso agora, usucapião vai ser aquele que tem a posse como se a coisa fosse sua, ele se comporta como se dono fosse, ele é visto por todos como se dono fosse, de modo pacífico, contínuo, pelo prazo que a lei prevê. Tá? Então, olha lá, botei um exemplo, o caseiro, digamos o Gustavo. O Gustavo tem um sítio lá no quilômetro 50 da estrada Manaus-Boa Vista. Aí o Gustavo, para o sítio não ficar abandonado, ele contratou um caseiro. Mas o caseiro está lá não como se fosse dono, e sim como empregado do Gustavo. Portanto, esse caseiro, como empregado, ele pode passar 40 anos ocupando imóvel. Ele não vai ter usucapião. E aqui eu aproveito para chamar a atenção para um detalhezinho, que não é bem usucapião, mas olhem só. Pensem no dono de um terreno, de um sítio, que coloca lá o caseiro e não assina a carteira, não celebra contrato de trabalho. Esse cabra pode se ferrar, porque se ele não tem contrato de trabalho, ele pode se ferrar. O caseiro pode dizer, não, eu cheguei aqui, tomei posse e fiquei como se fosse dono, estou aqui há 50 anos. Já, se ele assinou a carteira, se ele tem o recibo de pagamento, ele diz, epa, alto lá, dono coisa nenhuma, ele está aí porque ele é meu empregado, ele pode passar 100 anos que ele não vai usucapir, tá? Então, resumo dessa história toda até agora. Vai adquirir a propriedade por usucapião aquele que tiver a coisa como sua, quer dizer, como se fosse o dono. O Código Civil usa essa expressão, como sua, possuir como sua, como se fosse seu bem, pelo prazo que a lei prevê, de modo manso e pacífico, tá? Então, olha lá, Valdir, você que tem uma ação de usucapião para fazer a petição. Na ação de usucapião, o mais importante de tudo é provar que você tem que o usucapiente tem a posse, ou seja, que ele se comporta em relação à coisa como se ele fosse dono, porque ele paga os impostos, porque a luz é no nome dele, porque ele cercou, porque ele não permite ninguém entrar, porque ele convida as pessoas, porque ele aluga, ele não precisa morar diretamente, tá? O dono aluga, olha, eu aluguei o bem, ele se comporta como dono, ele tem posse como se fosse dono, pelo prazo que a lei prevê. E que prazo é esse? É o que a gente vai comentar agora, porque são diversas espécies de usucapião. Primeira espécie, usucapião
extraordinário. O prazo é longo, é de 15 anos. Quem possui uma coisa como se fosse sua durante 15 anos, se comporta como se fosse dono, de modo manso, contínuo, pacífico, adquire a propriedade. É um prazo longo, mas não depende nem de justo título e nem de boa-fé. Está no Código Civil, artigo 1238. Ou seja, vou ser bem claro, eu invadi um terreno, não interessa o tamanho do terreno, o terreno tem 500 mil quilômetros quadrados, eu invadi um terreno, cerquei e disse, olha, essa bodega aqui é minha, tá? Eu sei que não é meu porque invadi até na marra, tirei na porrada o antigo ocupante, o fato é eu invadi, já estou nesse terreno há 15 anos, ninguém mais me encheu o saco, eu me torno dono. Ah, mas não era meu. Não era, mas agora é por uso capião, beleza? E mais, esse prazo de 15 anos na uso capião extraordinária ainda pode reduzir. Ele passa para 10 anos se eu morar no imóvel ou se nesse imóvel eu realizar obra de caráter produtivo. Eu colocar por lá um hospital, uma loja, alguma indústria, algo assim, entendeu? Então, entendam bem. Eu não preciso ocupar eu mesmo imóvel. Eu posso cercar, cerquei, o imóvel é meu. Vou alugar para alguém poder ocupá-lo. O prazo da uso capião já está correndo, só que aí é de 15 anos, tá? No entanto, eu cerquei imóvel, eu mesmo moro nele, aí o prazo baixa para 10. É a mesma uso capião extraordinária. Eu sei que não é meu, eu não tenho justo título, não tenho boa-fé. Se eu ocupá-lo diretamente e fizer, ou se eu fizer nele alguma obra de caráter produtivo, neste caso o prazo é de 10 anos. Se eu apenas cercar e alugar e emprestar para alguém, eu deixei ela cercada, mas nem frequento, o prazo é de 15 anos, beleza? Esse é o primeiro tipo que está no artigo 1238 do Código Civil. O segundo tipo de uso capião é da uso capião ordinária. O prazo aqui já é de 10 anos, mas precisa de justo título e boa-fé. Ou seja, eu tenho um título que diz que esse imóvel é meu. Eu acredito que ele seja meu. O título que me faz pensar que ele é meu é justo título. O fato de eu acreditar que ele é meu é a boa-fé. Por exemplo, eu comprei um imóvel da Ângela. Tá? Estava lá no nome da Ângela, registrado bonitinho. Fomos lá no cartório de registro de imóveis, vi que estava em nome dela, celebramos a escritura pública, registrei no registro imobiliário no meu nome, só que mais adiante aparece alguém e diz, epa, alto lá, essa Ângela é uma pilantra, esse terreno era meu, esse terreno nunca foi dela. Não importa. Se eu tenho o justo título, eu comprei de quem eu achava que era dono, justo título, estou de boa fé, eu não sabia que a Ângela não era dona, passados 10 anos, o imóvel é meu, ainda que antes não fosse. Essa é a uso capião ordinária. Veja que o prazo é menor, 10 anos, mas aqui o possuidor, o usucapiente, aquele que vai usucapir, aquele que vai se tornar proprietário, ele precisa ter justo título e boa fé. Artigo 1242, está aqui, olha, do Código Civil. Sendo que esse prazo reduz para 5 anos, se esse possuidor, esse que está de boa fé, se ele morar no imóvel ou se no imóvel realizar investimento de interesse social ou econômico. Então aqui, mais uma vez, eu comprei o imóvel, mas comprei só para especular. Eu vou alugar o imóvel, vou deixá-lo lá cercado sem fazer nada. É justo título e boa fé, em 10 anos eu vou usucapir. Mas se eu comprei esse imóvel de quem eu achava que era dono, nesse imóvel eu vou morar, em 5 anos eu vou usucapir. Nesse imóvel eu construí uma escola, construí uma creche, neste caso, em 5 anos eu vou usucapir. Beleza? Próximo tipo de usucapião. Usucapião especial, tem rural e tem urbano. Nos dois casos é de 5 anos, mas olha só. Usucapião especial rural. Esse só se aplica para áreas localizadas na zona rural. Por isso o nome usucapião especial
rural. Essa área tem que ter no máximo 50 hectares. 1 hectare, só para você ter ideia, é uma área, é um quadrado que tem 100 metros por 100 metros, tá? Então 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. 50 hectares são 500 mil metros quadrados. Esse é o terreno máximo para poder essa uso capião especial rural. Agora, nessa uso capião especial rural, nesse terreno de no máximo 50 hectares na zona rural, o uso capiente ele não pode ser dono de outro imóvel, nem rural e nem urbano, não pode ser dono, tá? E além disso, neste caso, a lei exige que ele mesmo more na terra e com seu trabalho ele torne a terra produtiva. Aqui não adianta ele cercar e dizer é meu e ir embora. Ele tem que trabalhar e transformar essa terra em uma terra produtiva. Em 5 anos ele vai usucapi, Código Civil, artigo 1239. Penúltima espécie, usucapião especial, agora do tipo urbano. O prazo aqui também é de 5 anos. Só que aqui é para ocupar uma casa, um apartamento. Aqui a área será de no máximo 250 metros quadrados em zona urbana. Pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, uma unidade em condomínio, pode ser, sem problema. No máximo 250 metros quadrados, tá? Da mesma forma, o usucapiente não pode ser dono de outro imóvel, nem urbano e nem rural. E ele precisa morar no imóvel com ou ele ou pelo menos a sua família. Ele não pode deixar abandonado ou usar para especular. Ele precisa fazer no imóvel a sua moradia. Artigo 1240. Então, nesse caso, também o prazo de 5 anos. E a última espécie que a gente vai ver, eu vou deixar o usucapião de bens móveis para outra oportunidade, é a chamada usucapião familiar. Essa é novidade, é um prazo curtíssimo de apenas 2 anos. Aqui é uma situação simples, mas bastante comum. O que acontece? Um dos companheiros ou cônjuge, o casal é casado ou mantém união estável, um deles abandona o lar, tá? O outro fica sozinho, morando, sozinho ou com a família, né? Tipo, o marido saiu de casa, a mulher ficou morando com os filhos, tá? Nesse caso, em 2 anos, esse cônjuge ou companheiro que ficou ocupando sozinho ou com os filhos o imóvel vai se tornar dono por usucapião, tá? Agora, não pode ser dono de outro imóvel também. E a área no máximo será de 250 metros quadrados, beleza? Está no artigo 1240, dígito A do Código Civil. Essas são as espécies de usucapião de imóveis. Existem outras, tá? Existe uma usucapião chamada usucapião coletiva, mas eu não vou falar sobre isso agora não, tá? Usucapião é invasão. Numa invasão pode ocorrer a usucapião coletiva, mas aí dificilmente, geralmente quem trata disso é a Defensoria Pública, Ministério Público, dificilmente vai chegar um caso desse aqui pra gente, mas isso está no Estatuto da Terra, que é a Lei 10.257 de 2001. Por enquanto é isso, fui! Espero que ajude para quando nós tivermos nossa aula já facilitar um pouco, tá? Ouçam 2, 3, 4 vezes para familiarizar com essas ideias que a gente está passando por aqui. Tchau!